Havendo o número legal, eu declaro aberta a sessão. Alguma emenda à ata da sessão anterior? Aprovada sem emenda. Expediente. Ofício do Justiça do professor reitor Pedro Fernandes Ribeiro Neto, da Universidade Estadual do Estado do Rio Grande do Norte. Desembargador Amado, único agradecer a Vossa Excelência extensivamente aos que fazem o Tribunal Superior de Justiça a aprovação da proposição de autoria do Senado Sara Sobrinho, ou seja, de moção de congratulações a este reitorado pelo transcurso da data comemorativa do Dia do Professor, atenciosamente somente. Ordem jurisdicional. Leitura de acordo, desembargador João Rebouças. Tem mesmo, senhor presidente. É ação direta de inconstitucionalidade requerente ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, requeridos o município e a Câmara Municipal de Porto do Mangue. Senhor presidente, visto relatados discutidos, decidem os desembargadores que integram o tribunal julgar procedente parcialmente os pedidos formulados na peça inaugural para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos aqui já debatidos e com relação ao artigo 26, inciso 5, foi atribuída eficácia ex nunc, nos termos do voto do relator. Em discussão, o acórdão aprovado. Alguém tem mais leitura de acórdão? Julgamentos feitos que independem de pauta, mandado de segurança. Chamo o primeiro mandado de segurança 2014-13.939. O doutor Francisco Seráfico é o relator. Está em mesa, excelência? Está em mesa, senhor presidente. Com a palavra, excelência. Mandado de segurança número 2014-013-939-7. Impetrante Sebastião Belarmino Pereira Filho. Impetrados secretário de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte e a governadora do Estado do Rio Grande do Norte. Pode relatar, identificar e relatar e votar, excelência. Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado por Sebastião Belarmino Pereira Filho. É um assunto já bastante tratado aqui, com relação à nomeação, já que ele fez concurso para a Secretaria de Saúde Pública, especificamente para a função de técnico de saúde. A liminar foi diferida e eu estou suscitando na preliminar de ilegitimidade passiva de causa e peço o parecer oral da Procuradoria de Justiça de ilegitimidade do secretário de Saúde, mantendo no polo passivo apenas a governadora do Estado. Tendo visto os precedentes e números aqui no Tribunal de Justiça que apontam no sentido de que o ônus, a autoridade deve ser reconhecida como quadro técnico que tem como se assumir o ônus da decisão judicial. Então, lá estava no Ministério Público em face da peculiaridade do caso, em que o ônus a ser suportado é da própria governabilidade, que tem poder da nomeação, o Ministério Público deve ter o acolhimento da preliminar e exclusão do polo passivo do seu secretário de saúde. Ok, acolhimento da preliminar, todos de acordo com o relator, exclusão do secretário de Saúde. Pode prosseguir, excelência. Há uma grave interna, a liminar é do dia 18 de julho de 2014, foi publicada logo após, e no dia 28 de outubro de 2014, o governo do Estado, a governadora, ingressa com uma grave interna e eu não conheço devido à sua intempestividade. No mérito, tendo ficado dentro dos classificados e sendo o concurso prorrogado, o seu prazo de validade para a cidade de Açu, eu estou concedendo a ordem com vários precedentes do desembargador Dilermando, do desembargador Cláudio Santos, do desembargador Calencar, em harmonia com o parecer ministerial. Portanto, concedo a segurança pretendida. Alguma divergência? Julgado, concessão à unanimidade. Eu chamo o segundo mandado de segurança 2014-12-107, também da relatoria de Vossa Excelência. Senhor presidente, o presente processo deverá ser retirado de pauta devido a motivos supervenientes. Defiro o pedido, todos de acordo com o deferimento do pedido, da retirada da publicação. Eu chamo o quarto mandado de segurança 2014-5447, desembargador Expedito, é o relator. Está em mesa. Com a palavra, senhor. Mandado de segurança 2014-54474, impetrante Ana Lúcia da Cunha Barbosa, impetrado secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte. Secretário de Administração do Estado do Rio Grande do Norte. Excelência,
A emenda direita constitucional, mandato de segurança, servidor público, exercício de atividade funcional em condições de insalubridade, recepção regular do respeito adicional, se a situação jurídica é regida pela CLT antes da modificação do regime jurídico, direito adquirido, averbação de índice multiplicador de 1,2 sobre o tempo de serviço prestado em condições insalubres que se mostra devido. Direito à averbação do inferido índice quanto período seletista para fins de aposentadoria, desde para fins de aposentação pelas regras do regime próprio. Impossibilidade de aplicação do multiplicador no tocante ao período estatutário. Aplicação das leis em vigor na época dos fatos. Precedente dessa Corte de Justiça. Pedido de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57, parágrafo 3º da Lei 8.213/91, ausência de direito líquido certo, concessão parcial da segurança, em consonância com o Conselho Federal de Justiça. A matéria, por demais conhecida, já vários precedentes, todos de acordo com o relator. Julgado, excelência, à unanimidade, concessão dos termos do voto do relator. Eu chamo o quinto mandado de segurança 2014-15-902, desembargador João Rebouças. Está bem, senhor presidente. A palavra. Impetrante é João Maria Freitas da Silva, impetrado é o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Senhor presidente, a matéria também eu até particularmente tenho uma reserva com relação ao entendimento, mas me curvo, porque é realmente matéria já consolidada no Superior Tribunal e nesta corte é um policial militar que responde a uma ação criminal e que por esse motivo não foi promovido. Em sintonia com a 12ª Procuradoria, eu estou denegando a segurança. Trago aqui precedente da relatoria de Vossa Excelência, presidente, ministro Hermes Benjamin, do Superior, ministro Haroldo Rodrigues, ministro Og Fernandes, e eu estou em sintonia com a 12ª, denegando a segurança. A matéria tem vários precedentes, todos de acordo com o relator, denegação da segurança. Está julgado, excelência. Eu chamo o sexto mandado de segurança 2013-695, desembargador Saraiva, é o relator. Mudar a legitimidade. Uma palavra, excelência. Em mesa, senhor presidente, e o impetrante é Luciano Belo de Paula, o impetrado secretário de administração, matéria também de conhecimento da Corte, onde eu digo constitucional e presidenciário, mandado de segurança, aposentadoria especial, agente da Polícia Civil, preenchimento do requisito temporal, previsto na Lei 5186-85, melhor dizendo, lei complementar, entendimento jurisdicional solidificado com atualização da norma, hipótese jurídica enquadrada na excepcionalidade disposta no artigo 40, parágrafo 4 da Carta Magna, na atividade de risco. Direito líquido certo configurado, precedente desta Corte, concessão da obra. Todos de acordo com o relator. Está julgado. Eu chamo o oitavo mandado de segurança 2014-4800, a doutora Ana Carolina é a relatora. Senhor presidente, eu peço para retirar de pauta esse processo, que eu vou analisar uma questão. Certo? Defiro o pedido, todos de acordo com o deferimento do pedido. Recursos em mandado de segurança. Doutor Nilson, tem um embargo de declaração, está em substituição ao desembargador Amilcar. Convido Vossa Excelência a tomar assento à bancada e identificar e relatar o... Senhor presidente, eu vou ler a emenda porque é uma matéria que já foi julgada pelos senhores. Embargo de declaração do mandado de segurança de número 2013, 20219, distrito 2, embargado do Estado do Rio Grande do Norte, embargado Adriano de Araújo, Boaventura. Embargo de declaração e mandado de segurança, progressão funcional. Lei Complementar Estadual 463, 2012. Ausência de implantação da remuneração de acordo com o cargo militar, concessão do RIT. Alegação de constitucionalidade da Lei número 463, 2012, por violação ao artigo 20, ao disposto nos artigos 196, parágrafos 1º, inciso 1 e 2 da Constituição Federal e artigo 21 e 22, parágrafo único e 24 da Lei Complementar número 101 de 2000. Inocorrência. Pretensão de rediscussão da matéria, impossibilidade ou ultrapassar os limites do artigo 355 do CPC, da necessidade de apreciação de todas as teses levantadas pelas partes. Conhecimento e rejeição, senhor presidente. Todos de acordo com o relator, rejeição dos embargos. Eu tenho aqui um agravo regimental, em pedido de suspensão liminar, era fornecimento de medicamento. O juiz concedeu o medicamento,
Ele pediu a suspensão, eu indeferi o pedido de suspensão, ele está entrando com agravo e eu estou improvendo o recurso. Ok? Todos de acordo com o improvimento do recurso? Embargo de declaração do desembargador João Rebouças. Tem um embargo de declaração, excelência. Embargo de declaração em ação civil originária. Embargado é o Estado do Rio Grande do Norte, embargado é o município de Grossos. E respeito a aqueles 25% do ICMS dos municípios. A discussão da matéria, já apreciada por esta Corte, inclusive pelo Supremo Tribunal, eu estou conhecendo, senhor presidente, e rejeitando porque não está presente em nenhuma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil, como eu estou julgando. Conhecimento e rejeição dos embargos, todos de acordo. Desembargador Saraiva tem 4 embargos de declaração. Com a palavra, excelência. Senhor presidente, são todos idênticos, senhor presidente. O primeiro, embargado Caixa Econômica, embargado Sul América e Elegídio Vitan, Inajá de Lima e outros. Embargado Ariobaldo Maria de Araújo e outros. Embargado Albertino Alves de Freitas e outros. E no último, João José Neto e outros. São advogados respectivos, Meisson Leandro da Costa, Nelson Luiz Novel Alessio, Juan Diego de Leão e Mário Marcondes do Nascimento. São 4 embargos de declaração, a mesma matéria, como eu disse, já inclusive com precedente da Corte, onde eu digo o seguinte: o processual civil, embargo de declaração em agravo regimental, manutenção pelo Tribunal Pleno da decisão da vice-presidência de admitir no recurso especial com base no 546, parágrafo 7, inciso 1º do CPC. Intervenção da Caixa Econômica nas leis relacionadas à segurança profissional, matéria abordada e discutida no julgado em Vergaste, entendimento preservado mesmo após a edição da Lei 13.014 pela jurisdição dos tribunais superiores, inexistência de fato novo ou de qualquer das peças elencadas no 535 CPC, as quais justificariam o empréstimo de efeito modificativo aos aclaratórios. Conhecimento e rejeição todos os 4, senhor presidente. Todos de acordo com o relator, julgado em bloco. Desembargador João Rebouças, Vossa Excelência tem um agravo, né? Tem, senhor presidente. Agravo regimental em ação rescisória e agravante do Estado do Rio Grande do Norte e agravadas Maria Geralda Santos de Medeiros, Maria de Lourdes do Nascimento, Ana Cécia de Medeiros, Iva Alves da Costa Silva, Maria do Socorro Abreu Vale, Eunice Silva, Florizel Gomes de Vasconcelos, Maria das Dores Assis da Silva, Francisca da Chagas do Nascimento, Jailda Araújo Neres, Tereza Cristina de Oliveira Moraes e Freitas, Maria Rosali da Silva Costa, Maria do Socorro Viana Mascarenhas, Rosária Macedo de Medeiros, Maria de Lourdes e Lucena de Araújo, Lindomar Inácio de Araújo, Sônia Maria Vale, Maria Gorete de Araújo Medeiros, Maria José de Medeiros e Maria Lúcia Marcos da Silva. Nominei todos, possa ser que haja algum impedimento ou suspeição. Senhor presidente, de respeito aqui à ação rescisória, que foi indeferida a petição inicial, porque trata-se de pagamento de remuneração do servidor e houve aquele atraso no governo 91, correção monetária. E a matéria também já foi apreciada pelas Cortes Superiores, tanto pelo Supremo quanto pelo Superior Tribunal de Justiça. O agravo vem sem nenhum fato novo, vem rediscutindo a matéria, e eu estou, na esteira dos precedentes, conhecendo e desprovendo o regimental. Todos de acordo com o relator, desprovimento do recurso, está julgado. Desembargador Vivaldo, Vossa Excelência tem um conflito. Está em mesa, Excelência. Conflito negativo, competência, suscitante juiz de direito da 2ª Vara de Execução Fiscal Estadual e Tributária da Comarca Natal, suscitado juiz de direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca Natal, entre partes Banco Itaú BMG Consignado S.A., advogado Rafael Fonteles, entre partes Estado do Rio Grande do Norte. A controvérsia aqui se estabeleceu em virtude da necessidade de se definir qual juiz competente para processar e julgar a ação declaratória acumulada com combinatória negativa proposta pelo Banco Itaú BMG Consignado S.A. em desfavor do Estado do Rio Grande do Norte. Nessa ação acima destacada, o Banco Itaú BMG Consignado questiona a validade da cobrança de R$700 mil exigida pelo Estado do Rio Grande do Norte como contribuição ao Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado, Fundesp, como condicional para admissão ao sistema de consignação dos servidores do Estado, regulamentado pelo Decreto 21.860 de 2010. O processo foi distribuído por sorteio para a 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca Natal. Entretanto, o juiz de direito daquela vara
declinou da competência para processar e julgar o feito, haja vista entender tratar-se de cobrança de natureza tributária. Assim como fizeram o juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública, o juiz da 2ª Vara de Execução Fiscal Estadual e Tributária também declinou da competência para julgar o feito. Em suas razões, compreendeu este juiz que a cobrança a que se refere o parágrafo 1º do artigo 11 do Decreto 21.860 de 2010 não possui natureza tributária e, por isso, a lide em destaque não está compreendida nas hipóteses legais que delimitam a sua competência para julgar. A 19ª Procuradoria opinou pelo conhecimento e competência do juiz de direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal. Em síntese, é o relatório. Em discussão, o relatório. A precedência da Corte, eu estou dizendo aqui o seguinte: para definição da competência para processar e julgar a lide em destaque, faz necessário, pois, que se defina de antemão se é tributário ou não a natureza do objeto de discussão, que diz sobre a exigência de contribuição financeira como condição para o credenciamento no sistema eletrônico de consignação dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Norte, prevista no artigo 11, parágrafo 1º do Decreto 21.860 de 2010. E há precedentes não só do STJ, como também desta Corte, da relatoria, o primeiro aqui do desembargador Virgílio, em 30 de 4 de 2014, e um outro da desembargadora Maria Zeneide, 18 de 12 de 2003. Então, eu estou concluindo, ante o exposto em consonância com o parecer ministerial, conheço do conflito para declarar a competência do juiz de direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, ora suscitado, para processar e julgar a ação consignada, e a ementa diz o seguinte: constitucional processual civil, conflito negativo de competência, ação declaratória acumulada com combinatória negativa, valor cobrado para credenciamento ao sistema de consignação dos servidores do Estado, Decreto 21.860 de 2010, preço público, natureza jurídica não tributária, súmula 545 do Supremo Tribunal Federal, precedentes desta Corte, competência da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal para processar e julgar o feito. Todos de acordo com o relator, a unanimidade, julgado. Mais um processo que independe de pauta em mesa. Pauta anterior, eu chamo o segundo, ação penal originária de 2012, 7818, desembargador expedito é o relator. Excelência, ainda está na secretaria para fazer a intimação do pessoal da parte. Fica registrado. Estou aguardando só isso. Pois não, senhor. Procedo em ata, por favor, excelência. O terceiro, embargos infringentes 2014-16, 924, desembargador Vivaldo é o relator, desembargador Sarai é o revisor. Está aí mesmo, excelência. Essa aqui é a matéria bastante conhecida da Corte, que é a questão da capitalização. O relator para o acordo na Câmara foi o desembargador Rebouças, que foi acompanhado pelo desembargador Amauri, e o vencido é sempre o desembargador Cláudio Santos. Então, eu estou seguindo os precedentes da Corte, conhecendo e desprovendo o recurso. Desprovimento do recurso, todos de acordo? Está julgado, excelência. Pronto, eu chamo a ação penal originária de 2009-3254. O relator, desembargador Saraiva Sobrinho, o revisor, desembargador, o doutor Nilson Cavalcante, em substituição do desembargador Amilcar. Convido para tomar assento à bancada, excelência. Está em mesa, desembargador Saraiva? Está em mesa, senhor presidente. Gostaria só de checar o quórum, senhor presidente. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Eu não que tem, porque na ação penal originária, agora é normal mesmo. Desembargador João. 2, 4, 6, 8, 10. Tem 10. Tem? Tá, tem. Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público, em face de Domingos Salles de Oliveira Marculino, Lúcio de Medeiros Dantas Júnior, Rubinaldo Ferreira Teixeira, Maurício Marcos dos Santos, hoje prefeito do município de Parnamirim, e Maria Emília de Almeida, pela prática do crime disposto no artigo 312 cap, combinado com 327, parágrafo 2º, combinado com 29, todos do Código Penal. Instruída com inquérito civil 241/03, a peça acusatória de folha sustenta, em síntese: 1. No dia 20 de outubro de 2000, os denunciados Lúcio de Medeiros Dantas Júnior, Maurício Marcos dos Santos e Maria Emília de Almeida, valendo-se da condição de agentes públicos, desviaram dos cofres da Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte a quantia de R$ 15.743,91 em favor de Domingos Salles de Oliveira e Rubinaldo Ferreira Teixeira. 2. Por meio de dispensa de licitação fulcrada no valor do serviço, foi realizada a contratação do seguro total de um veículo tipo caminhão, marca Ford, 1617, ano 2000, junto à seguradora Trevo Banorte Seguradora S.A. 3. Anuída a contratação do seguro pela Diretoria Administrativa Financeira da CAERN,
à época exercida por Maurício Marcos dos Santos, através de dispensa de licitação, foi emitida autorização para execução de serviço AES 021139, de 26 de nove de 2000, que simulava a transação. Após o trâmite administrativo, foi gerada a apólice 425362 pela seguradora Trevo Manorte Seguradora S.A., em nome da Está CAER. disponibilizado, senhor desembargador. Já? Tá. Obrigado, senhor. A partir da proposta de seguro 007-78-1797, intermediada pela Aspas, apólice corretora de seguro limitada, esta última assinada por Rubinaldo Ferreira Teixeira. 5. Em razão da aludida proposta de seguro, a CAERN efetuou o pagamento da quantia já nominada a Trevo Manorte Seguradora S.A. em 20 de 10 de 2000, por meio do cheque 036412, de titularidade da CAERN, o qual foi assinado por Maurício Marcos dos Santos e sacado por Domingos Salvo de Oliveira Marculino. 6. O seguro derivado da proposta já nominada gerou a apólice 455362, assegurando, na verdade, 7 veículos diversos pelo valor de R$ 13.903,10, não tendo qualquer relação com o seguro de um veículo tipo caminhão, já também nominado, cujo prêmio é de R$ 15.743,91. 7. Finalizando a suposta fraude, Maria Emília de Almeida atestou falsamente a prestação do serviço do recibo de pagamento, determinando para a realização do adimplemento. Pugnou por fim o Ministério Público pelo recebimento exordial e consequente processamento da ação penal, bem como pela notificação dos denunciados Maurício Marcos dos Santos e Maria Emília de Almeida, funcionários públicos, nos termos do artigo 514 do CPP. Autuada a ação penal sob o número 0017, no final 924, distribuída ao juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Natal, foi a denúncia recebida em 30 de setembro de 2007 contra as pessoas de Domingos Salvo de Oliveira, Lúcio de Medeiros Dantas Júnior e Rubinaldo Ferreira Teixeira, e ordenada a notificação de Maurício Marcos dos Santos e Maria Emília de Almeida para apresentar a defesa preliminar. Em resposta, os acusados responderam: Maria Emília de Almeida, as folhas 188 e 190. 1. Ser empregada da CAERN desde 1981, exercendo o cargo de técnico administrativo, e no ano, época do fato, aqui tem um equívoco, estava na gerência administrativa da empresa, substituindo o chefe do setor, Gutenberg Xavier. 2. Realmente assinou atestado de prestação de serviço no recibo de folhas 20, pois se tratava da contratação de um seguro, e já existia no processo o orçamento de seguro, a dispensa de licitação, a justificativa para a contratação do serviço, a autorização para a execução do serviço, devidamente assinada pelo chefe, pelo diretor administrativo financeiro e pela gerente de desenvolvimento administrativo, e como proposta de seguro. 3. Não atestou falsamente a prestação do serviço no recibo de pagamento, uma vez que a emissão da apólice só é efetiva após o pagamento do prêmio. 4. Não restou configurada qualquer participação direta ou indireta da denunciada em facilitar o concorrer de qualquer forma para incorporação ao patrimônio do denunciado Domingos Salvo de Oliveira e Rubinaldo Ferreira Teixeira, pois nem sequer os conhece. Ao final, pleiteou sua exclusão do polo passivo da demanda. Maurício Marcos dos Santos sustentou: 1. Quando da contratação da Trevo Manorte Seguradora S.A., foi realizado o devido processo administrativo, com a adoção dos meios regulares e lícitos cabíveis à celebração do seguro, sendo autorizada a dispensa de licitação em razão do valor do seguro contratado, conforme previsto no artigo 24.1, parágrafo único da Lei 8666-93. 2. Na condição de diretor administrativo e financeiro da CAERN, autorizou o andamento do processo necessário à aquisição do seguro, ressaltando em seu despacho que a condição para tal era que fossem observados os procedimentos legais e administrativos atinentes à espécie. 3. Não restou evidenciado qualquer procedimento fraudulento ou favorecimento de quem quer que seja com a contratação. E 4. Não há nexo de causalidade entre a conduta ímproba descrita na exordial e qualquer ato porventura perpetrado pelo contestante. Igualmente requeriu sua exclusão do polo passivo da ação. Consoante se vê as folhas 236 e 237, foi a denúncia recebida pelo magistrado da COL contra os acusados Maurício Marcos dos Santos e Maria Emília de Almeida, aos 13 de 12 de 2007. Em seguida, foram realizados os interrogatórios de Domingos Salvo de Oliveira, Maurício Marcos dos Santos, Maria Emília de Almeida,
Rubinaldo Teixeira, consoante as páginas que aí eu reproduzi. Após renovadas tentativas de chamamento de Lúcio de Medeiros Dantas no endereço indicado, adveio a Lei 11.719, 2008, oportunidade na qual o parquet, além de informar seu novo endereço, pediu a adoção da nova sistemática processual, ou seja, sua citação para responder por escrito na forma do artigo 396 do CPP. Defesa prévia apresentada por Lúcio de Medeiros Dantas, folha 290, aducindo em suma ser inocente e pugnando pela oitiva de testemunhas. Em face da investidura do acusado Maurício Marcos dos Santos ao cargo de prefeito do município de Parnamirim, o juiz da 5ª Vara Criminal, em 18 de 2 de 2009, declarou sua incompetência para permanecer no feito, encaminhando a esta Corte superveniência do foro por prerrogativa de função. Procedimento distribuído a esta relatoria em 15 de abril de 2009, após o desembargador Alencar averbar suspeição. Vindo-me inconcluso, procede intimação do PGJ, qual pleiteou a intimação dos acusados que ainda não haviam sido apresentada defesa prévia, bem como a realização do interrogatório do acusado Lúcio de Medeiros Dantas Júnior. Atendendo às diligências suas, intimei os acusados Maurício Marcos dos Santos, Domingos Sávio de Oliveira, Marculino, Rubinaldo Ferreira Teixeira e Maria Emília, isso entre parênteses, no modo do artigo 4 da Lei 8.038/90, os quais apresentaram defesa prévia, não preliminar, nos seguintes termos. Maurício Marcos dos Santos alegou em síntese: 1. O fato do cheque número 03642 ter sido expedido em nome da pessoa jurídica, aspas, Trevo Seguradora S.A., fecho aspas, a qual atesta seu recebimento através do recibo 214, exclui qualquer hipótese de, aspas, apropriação, fecho aspas, ou de desvio, entre aspas, tal qual exigido para a configuração do delito de peculato. 2. O eventual posterior descaminho ou má destinação do citado cheque insere-se no âmbito das relações restritas entre a Trevo Seguradora S.A. e seus representantes ou corretores legalmente credenciados. 3. A dispensa de licitação que suscitou a apresentação penal teve início por solicitação do gerente de desenvolvimento administrativo. 4. A decisão do acusado autorizativa da dispensa de licitação teve respaldo no opinamento da assessoria jurídica, não configurando de modo algum as hipóteses de apropriação ou desvio classificadora do tipo peculato, seja em proveito próprio ou alheio. Ao final, pleitei a rejeição da denúncia ante a imprecisão, inconsistência e, aspas, desqualificação da peça ministerial. Após diversas tentativas de intimação inexitosas do acusado Rubinaldo Ferreira Teixeira, foi-lhe designado defensor público, alegando em defesa prévia. 1. Espera-se qualquer corretor de seguro, como é o caso do acusado, a mesma atuação descrita na denúncia a ele imputada, qual seja, pesquisa de preço entre as seguradoras. 2. Tem-se como inadmissível a deflagração da ação penal sem suporte em um mínimo de informações que assegure tratar-se de demanda não leviana ou temerária. 3. A investigação criminal não logrou determinar a existência de qualquer relação do acusado com as práticas demais denunciadas, não demonstrando que Rubinaldo tinha oferido qualquer vantagem escusa, não havendo qualquer conduta dolosa. Pugnou pela absolvição sumária, fulcrado no artigo 3953 do CPP, tendo em vista a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal. Maria Emília de Almeida e Domingos Sávio de Oliveira, Marculino, não apresentaram defesa prévia, embora intimados pessoalmente. Com amparo no artigo 9, parágrafo 1º da Lei 80.39/90, foi delegado ao juiz da 1ª Vara Criminal da Capital interrogatório denunciado Lúcio Medeiros Dantas Júnior, bem como o recebimento da sua defesa prévia e subsequente oitiva da testemunha porventura rolado. Devidamente realizado o interrogatório de Lúcio Medeiros Júnior nas folhas 498 e 499. Na audiência de instrução ocorrida em 13 de novembro de 2011, presente os recusados Maria Emília de Almeida e Lúcio Medeiros Dantas Júnior, foram ouvidas as testemunhas roladas pela acusação José Hilda Fonseca, Elda Brandão, Gutenberg Xavier de Paz e Marco Antônio de Paula Fernandes. Ato contínuo, designado novo momento instrutório, se deu sua realização em 18 de 10 de 2011, estando presentes os acusados Maria Emília de Almeida e Lúcio Medeiros Dantas Júnior. Foram ouvidas as testemunhas de acusação Rogério Bezerra Mariz, Valnei Cruz de Medeiros e Clauciomar Silva de Araújo, bem como as testemunhas roladas pela defesa Marco Antônio Rocha, João Alberto Dantas e Bilto Simeão Eustato de Barros. Constatada a falha na gravação de depoimentos ouvidos, conforme certidão de folha 737, foi aprazada a nova audiência para a tomada da oitiva das testemunhas. Verificada a ausência de defesa prévia do acusado Domingos Sávio de Oliveira Marculino,
foi ordenado novamente a realização do ato. Na sequência, foi-lhe designado defensor dativo, cuja defesa prévia reservou-se ao direito de ofertar as considerações de mérito por ocasião das alegações finais, após a produção de provas, pois não se sabe o teor dos elementos probatórios que virão ou não a ser apresentados em juízo. Na audiência de instrução de 18 de abril de 2012, foram ouvidas as testemunhas requeridas pela acusação Rogério Bezerra Marins e Valnei Cruz de Medeiros, bem assim as elencadas pela defesa Marco Antônio Rocha, João Alberto Dantas e Milton Simeão Estáquio de Barros. Encerrada a instrução processual, foram os autos devolvidos esta relatoria ao 20 de abril de 2012, com as provas orais gravadas em computador e em CD-ROM, nos termos do artigo 405, parágrafo 1º do CPP. Por ocasião das alegações finais, o parquet pediu a condenação de todos os denunciados nas sanções do artigo 312 cap, combinado 307, parágrafo 2º, e artigo 29 do Código Penal. A ensejo das suas alegações finais, Lúcio de Medeiros Dantas Júnior, Rubinaldo Teixeira Ferreira, Maurício Marcos dos Santos, Domingos Salvo de Oliveira Marculino e Maria Emília de Almeida reiteraram as assertivas lançadas nas defesas prévias. Após inclusão em pauta, o denunciado Maurício Marcos colacionou aos autos petição comprovando haver completado 70 anos de idade, requerendo ao fim a extinção da punibilidade sob o argumento da prescrição. O Ministério Público se manifestou desfavoravelmente ao pleito, tendo em vista a interrupção do prazo prescricional, quando recebendo a denúncia em 13 de 12 de 2007. Senhor presidente, é o relatório de maneira resumida. Em discussão, relatório. Aprovado. Pode votar, senhor. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, eu trago uma matéria, exatamente que eu acabei de abordar, mais questão da prescrição em razão dos 70 anos. E eu digo, rechaço de pronto o pleito do denunciado Maurício Marcos de Oliveira, de reconhecimento da prescrição do crime de peculato desvio assim imputado, artigo 312 cap do CP. Malgrado haja completado 70 anos no último dia 23 de 8, documento de folha 1058, ensejando a aplicação do artigo 115 do CPP, redução pela metade do prazo penal, a hipótese não contempla a extinção da punibilidade por implemento de idade na forma do artigo 107, combinado 192 do CP. É que, como bem destacado pelo órgão denunciante das folhas 1061 e 1064, a consumação do delito teria ocorrido em 20 de 10 de 2000, e havendo a denúncia sido recebida no dia 13 de 12 de 2007, com a consequente interrupção da contagem, não se exauriu o exercício temporal, mesmo com a redução de 16 para 8 anos do poder dever estatal de punir. Daí, em consonância com a manifestação de folhas tais, rejeita a prejudicial, no tocante ao crime maior que ele pediu essa prescrição. Então, a preliminar de prescrição, Vossa Excelência está rejeitando? Tão prejudicial. Porque... é uma prejudicial que todo só porque é mérito, né? Então, pode prosseguir. Quando for, eles enfrentarão a matéria do julgamento de mérito, ok? Não, a conclusão ainda não é essa, não. Pode prosseguir. Sim, a prioristicamente se faz necessário ressaltar a inaplicabilidade na casuística do entendimento recente do STF, quando do desmembramento do feito para os não detentores de prerrogativa de foro. É que a mencionada medida repercutiria em relevante prejuízo às pessoas, de modo a justificar a excepcionalidade do julgamento conjunto de todos envolvidos. Deveras, além dos fatos lançados nas ordenal estarem umbilicalmente interligados, o feito teve sua instrução concluída, senhor presidente. Porque o tribunal tem adotado, quando a Constituição não está concluída, realmente há um desmembramento. Mas, neste caso, está concluída a Constituição. Então, não tem porquê, nessa altura, desmembrar só o julgamento. Então, eu digo, ou seja, chaça pronta e acabado para a veredicto final, aplicando a espécie dos princípios da economia, celeridade processual e segurança. Aí eu passo agora a análise do mérito da matéria realmente de fundo, que está aí conforme disposto no voto. Conforme relatado, não se atribui aos acusados a prática do ilícito tipificado no artigo 312, combinado 327, 2 e artigo 29. Isso é peculado em concurso de pessoas com caso de aumento da pena, em razão de alguns deles, à época dos fatos apurados, ocuparem cargo em comissão ou função de direção, assessoramento em sociedade de economia mista, no caso a CAERN. Segundo a imputação, em meados do ano 2000, a CAERN foi vítima de fraude, ao efetuar o pagamento do valor de R$ 15.753,91, aí um prêmio de seguro para garantir um veículo de sua frota, quando, em tese,
nenhuma contratação foi devidamente realizada, tratando-se apenas de uma simulação. Argumenta o parquê que o acusado Rubinaldo Ferreira Teixeira assinou a proposta de seguro geradora da simulação narrada nos autos. Já Lúcio de Medeiros Dantas Júnior e Maurício Marcos Santos, ocupando o cargo na diretoria da CAERN, facilitaram a fraude, dispensando o procedimento licitatório para a suposta contratação do seguro junto à Trevo Banorte Seguradora, tendo acusado a Maria Emília de Almeida atestado a ver o serviço sendo realizado, mesmo inexistindo a emissão de apóstolo. Então, senhor presidente, eu prossigo nessa argumentação, só num fato com relação assim. Consta ainda a denúncia o pagamento do prêmio do seguro através do cheque da CAERN, assinado por Maurício Marcos e sacado por Domingos Salles de Oliveira Marcolino, suposto beneficiário do desvio de recursos da referida Sociedade de Economia Mista. Então, eu prossigo trazendo a discussão sobre o artigo 12, aborda a questão das modalidades do crime de peculato, né? Peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto e peculato culposo. E digo, no atendimento ao bem tutelado pelo tipo, é a administração pública em seu aspecto patrimonial e moral, tendo por objeto material o dinheiro, valor ou bem público particular. Aí discuto doutrinariamente a questão do tema, não é? Questão fraudulenta, e, no primeiro momento, daí irrefutável a materialidade do crime e análise. Todavia, sobre a classificação do delito imputado, vislumbro não restar devidamente adequado a todos os acusados. Eu concebo a partir de agora que nem todos os acusados praticaram o peculato do caput, né? Indistintamente como pretende o órgão denunciante, motivo pelo qual passa a analisar separada e de forma pormenorizada. Aí começo com Domingos Salles de Oliveira Marcolino, primeiro denunciado, e Rubinaldo. Diante do liame subjetivo existente à conduta dos acima nominados, ambos corretores de seguro, e por ter dado início ao intercrime, examino-as em primeiro lugar e numa toada só. Restou demonstrado haver sido Rubinaldo, terceiro denunciado, o corretor efetuar e assinar a proposta de seguro de um veículo tipo caminhão, marca Ford, pela duração de 1 ano, desencadeadora da fraude na contratação de seguro da CAERN, através do processo de dispensa de licitação, no valor já nominado, né, com razão o parquê nesse particular, sobre a irregularidade da conduta de Rubinaldo, esclareceu o depoimento da testemunha rolada pela denunciante Jorge Ailton Fonseca da Silva, igualmente corretor de seguro desde 1991, dando conta dos requisitos necessários à proposta de seguro válida e formal. Trago o depoimento dele aí, não é? E concluo nesse pensamento. Ademais, a testemunha não soube informar se o preço contido na proposta de questão se acha condizente com a quantia praticada à época, tendo em vista a volatilidade dos preços. Está claro, pois, que o acusado, na qualidade de corretor de seguros, deveria apresentar a proposta com todas as formalidades preenchidas, mormente a identificação da seguradora através do código da SUSEP, como bem esclareceu a testemunha. Continuo nessa argumentação, senhor presidente, e digo mais à frente, além disso, e para não restar dúvida acerca da invalidade da proposta por ele apresentada, Rubinaldo, a testemunha Valneide Cruz Medeiros foi incisiva ao asseverar ser o representante da, aspas, Aportes Corretora de Seguros, e nunca ter oferecido seu serviço à CAERN, senão vejamos. Eis o depoimento aí, que está, pediria vênia para não ler. O depoimento acima transcrito coloca em xeque, pois a assertiva do acusado em interrogatório, de haver agido em nome dessa corretora, conforme destacamos a seguir. Permite-se a vênia para não ler. Prossigo. Resta, pois, amplamente demonstrada a deliberada intenção dolo de Rubinaldo Ferreira de produzir prejuízo ao erário, no caso da CAERN, ao apresentar uma proposta de seguro totalmente fraudulenta, no caso simulada, e ainda o fazendo em nome de uma corretora de seguro, uma terceira, sem o consentimento ou nem sequer o conhecimento da própria empresa. Igualmente, resta inequívoca a autoria e materialidade do fato quanto à pessoa de Domingos. Com efeito, a testemunha Marco Antônio de Paula, funcionário do Banco do Brasil, foi categórico ao afirmar que Domingos Salles apresentado e sacado, ao afirmar ter Domingos Salles apresentado e sacado o cheque no montante que eu já falei, 15 mil alguma coisa, no guichê por ele operado, recordando-se, inclusive, de haver anotado o nome do acusado no verso da quarta por questão de segurança. Disse estranhar ainda o fato de Domingos Salles haver recebido o cheque e sacado o valor correspondente, se não tinha procuração para tanto. Aí prossigo a argumentação nesse sentido, senhor presidente. Depende-se, portanto, já na página 16,
do conjunto probante, haver Domingos Sávio recebido e apresentado o cheque à referida Sociedade de Economia Mista, a despeito de não ser o legítimo representante da suposta empresa vencedora e sem qualquer procuração ou razão para tanto. Prossigo na argumentação. Em outra ação ainda não passada de julgado, mais especificamente na APETAL, na qual foram denunciados Domingos Sávio, Genivaldo Maia dos Santos e Fernando Leitão de Moraes, juiz da 8ª Vara Criminal de Campos condenou os 2 primeiros à pena privativa de liberdade. É um aditivo que eu trago dizendo que o Domingos já foi, inclusive, condenado por fato semelhante. Prossigo. Daí, envolvendo o caso em SPEC, ambos os casos de Rubinaldo e Domingos Sávio, e não existe contradição em prova. Entre as provas, vale dizer, a prova documental ratifica o depoimento testemunhal, havendo compatibilidade e concordância entre os elementos probantes. E contesta a conduta antijurídica culpável apurada em juízo imperativa condenação, conforme entendimento jurisprudencial, folha 18. E concluo com relação aos 2, destaque em positiva condenação dos acusados Domingos Sávio de Oliveira Marculino e Rubinaldo Ferreira nas sanções do artigo 312 caput, combinado com o artigo 29 do Código Penal, sem a causa de aumento contido no artigo 327 do mesmo diploma. Então, concluí a condenação. Lúcio de Medeiros Dantas Júnior, Maurício Marcos dos Santos e Maria Emília de Almeida. A autoria delitiva no tocante aos acima nominados, notadamente no respeitante ao tipo penal descrito no caput do artigo 312, pecado peculato desvio, não restou devidamente comprovada nos autos. Realmente, para sua caracterização, existe o dolo, ou seja, a intenção deliberada do agente em produzir o resultado vedado pela norma, o que não enxergo na espécie, seja na sua forma direta ou mesmo eventual. Como se disse, para perfeita e integral adequação típica, não basta a prática da conduta núcleo do tipo ou a sua concorrência na parte meramente objetiva da infração penal, sendo imprescindível, o preenchimento de todos os elementos integrantes do tipo, dentre eles o elemento subjetivo maior, que é o dolo. Ou seja, existe o dolo específico, então manifestado na vontade livre e consciente de desviar, descaminhar ou dar destinação diversas a valores, dinheiro ou bem público ou particular sob a tutela da administração, com especial fim de agir em proveito próprio ou alheio. No caso interno, é primordial perceber que os acusados Lúcio Dantas, Maurício Marques e Maria Emília não oferiram qualquer benefício patrimonial ou de outra natureza em decorrência da contratação. Pelo menos tal fato não resultou nos autos e nem sequer foi conjecturado na denúncia, na instrução ou nas alegações finais. Esse proveito não restou em nenhum momento sequer ventilado. Do mesmo modo, não restou comprovado qualquer enriquecimento por parte destes, seja através de quebra de sigilo bancário ou fiscal, bem como qualquer aumento patrimonial contemporâneo aos fatos imputados. Também não existe nos autos qualquer interceptação de comunicações telefônicas a comprovar alguma ligação entre os acusados servidores públicos e aquele beneficiário do desvio de recurso utilizado para pagar o prêmio seguro. Devo lembrar a Vossa Excelência que tão somente foi 15 mil a coisa, não chegou a 16 mil reais. Assim, e não obstante reconheça haver os denunciados Lúcio Dantas, Maurício Marcos e Maria Emília concorrido objetivamente e apenas objetivamente para a fraude narrada na denúncia, como passarei mais por diante, não resultou bastante delineada a vontade consciente de participar do suposto delito, como se extrai não só dos seus interrogatórios, como também dos depoimentos testemunhais e das provas documentais advindas a exame. É fato que os depoimentos testemunhais por si sós não são suficientes para demonstrar a deliberada intenção dos acusados em causar prejuízo a CAER. Máxime, pela aparente legitimidade do contrato de seguro com a Trevo Norte S.A., onde se visualiza a necessidade do serviço, a existência de 3 propostas e a seleção da mais vantajosa para a administração, não podendo se falar em apólice até então, a qual só seria emitida após o adimplemento do respectivo prêmio. Todavia, dúvidas não restam de que foi a somatória de suas ações, seja por omissão ou negligência, hábeis a permitir o desvio de recursos da CAERN para terceiros, notadamente para Domingos Sávio, como explicitado anteriormente, porquanto deixaram de gerenciar cada um no seu setor a legalidade integral do processo de dispensa de licitação. Vejo, portanto, enquadrar-se a conduta dos acusados ao tipo previsto no artigo 32, parágrafo 2º, ou seja, peculato culposo,
consoante ensinamento do sempre lembrado Celso Delmante, que eu pediria vênia para não ler. Nesse particular, a tentativa de se esquivar de suas responsabilidades não merece guarita, sobretudo por residir apenas na alegativa de não ter conhecimento de todas as fases do processo, mas somente das partes sobre as quais tinham atribuições para agir. Ora, Lúcio Dantas, na qualidade de presidente da CAERN, participou do início e do término do procedimento deflagrador da simulação em questão, como ele próprio admitiu em seu interrogatório, as folhas 498 e 499. Assumiu até não ter acompanhado os procedimentos que assinava, as fases entre o início e a homologação final, alegando ter muitos documentos para subscrever com o presidente, deixando aí de agir com o devido zelo ao assinar tais expedientes. Então, reproduz o depoimento dele aí. Mais adiante, para não permitir ilação acerca do seu desmazelo no exercício da função de gestor, confessa a possibilidade de ter assinado por engano alguns documentos referentes à contratação. Também reproduz. O depoimento da testemunha Marco Antônio Rocha, chefe de gabinete do referido denunciado, à época dos fatos, foi esclarecedor sobre o trâmite do processo de contratação de serviços na CAERN e a real participação do presidente do órgão nesse certame. Também reproduz. Da mesma forma, a testemunha Milton Seminão, Eustáquio Barros, contador da CAERN, também está aí reproduzido. Resta claro, senhor, cabe ao presidente a última palavra sobre a contratação ou não de um serviço, por ser o responsável pela assinatura do documento liberatório de pagamento da transação, seja através de cheque ou outro mecanismo. Ainda que chegasse até o acusado não somente o termo inicial do procedimento e, ao final, os documentos para a quitação, era sua obrigação certificar sobre a regularidade do todo o caminhar do processo. Não me parece razoável o gestor simplesmente honrar um compromisso dito contratado, sem saber a origem do serviço e a destinação do montante autorizado. No mesmo sentido, o acusado Maurício Marques, dentro das atribuições do cargo de diretor administrativo, autorizou a dispensa de licitação e assinou o cheque emitido em adimplemento ao seguro simulado. Nessa qualidade de diretor administrativo, o denunciado estava obrigado a agir com cautela, visando a proteção do patrimônio público ao qual ele representava. A sua conduta, ainda que culposa, foi determinante para a concretização do crime de peculato doloso, cometido pelo denunciado Rubinaldo e Domingos, como já demonstrado acima. Embora não esteja comprovado haver agido com a deliberada intenção de fraudar, Maurício Marques colaborou para o desfecho do delito, em face da pouca ou nenhuma precaução ao assinar a cártula. Além disso, em nenhum momento o denunciado nega a sua participação no curso administrativo da dispensa de licitação. Contudo, afirma ter agido baseado no parecer jurídico do setor responsável, conforme consta o seu interrogatório, que eu peço permissão para não ler. Esclareço ainda que o parecer 37, folha 37 e 38, mencionado pela defesa de Maurício Marques, em nenhum momento se posiciona favorável ou desfavoravelmente à liberação do pagamento, ou sequer sobre a contratação de seguro, limitando-se a abordar somente sobre a prescindibilidade da publicidade do ato de dispensa de licitação na imprensa oficial, não se prestando, na casuística, de embasamento para a sua conduta. Maria Emília, por seu turno, admite haver assinado o atestado de prestação de serviço, a pretexto de estar seguindo uma praxe do setor, no qual, vale destacar, respondia pela chefia em substituição ao titular no gozo de férias, conforme observamos em seu interrogatório. Também está aí reproduzido. Com efeito, somente a partir da unidade de infraestrutura atestando a prestação do serviço se deu a liberação do pagamento, ou seja, a conduta da acusada se acha diretamente ligada, nexo causal, ao resultado obtido pelo beneficiário da fraude. Tanto é verdade que o chefe do setor, Gutenberg Xavier de Paiva, esclareceu, está aí contido. Concebimos o servidor público esquivar de sua responsabilidade sobre a justificativa de haver agido tão somente observando a pragmática do setor no qual trabalha, devendo, ao contrário, satisfazer a interinidade com todo zelo e, principalmente, inteirância da licitude dos atos que lhe compete perpetrar. Malgrado a servidora Maria Emília não pudesse, à época, exigir apólice de seguro para a autorização de serviço, deveria ter se cercado em todos os cuidados antes de atestar a sua efetiva prestação, notadamente sobre a idoneidade da pessoa subscritora do recibo. O fato de estar substituindo um colega na função não a isenta de responsabilidade, pelo contrário, se foi escolhida para tal mistério, é porque possuía capacidade bastante, pelo menos, para saber a origem e a destinação dos documentos submetidos ao seu crivo. Agiram os acusados Lúcio Dantas, Maurício Marques
de Maria Emília, portanto, com descuramento e não com dolo direto ou eventual. Neste caso, não havendo provas da vontade consciente dos agentes, senão efetivo desalinho na condição do processo de dispensação, que culminou em prejuízo ao erário, a hipótese do revisor é de peculato culposo, impondo-se a desclassificação do delito na modalidade emendaço libere, né, admitida pelo artigo 383 do CPP. Assim tem se pronunciado a jurisprudência, exatamente nesse sentido. E eu prossigo forte desse fundamento, tendo em vista que as condutas de Lúcio de Medeiros Dantas Júnior, Maurício Marques e Maria Emília de Almeida encontram perfeita adequação do tipo penal previsto, tendo outro parágrafo 2º, impõe-se, com esteio na emendaço liberes, a desclassificação para o crime de peculato culposo, com aplicação das causas de aumento previsto no parágrafo 2º do artigo 327 do CP. Daí a pena em abstrato, combinada ao peculato culposo, acrescida da terça parte, corresponde a 1 ano e 4 meses de detenção, cuja prescrição se opera em 4 anos, nos termos do artigo 109.5 do Código Penal, devendo ser reduzida pela metade para aqueles abrangidos pelo artigo 115. Ocorre que o fato criminoso data de 20 de outubro de 2000, último ato do intercrime, e a denúncia somente foi ofertada em 24 de 5 de 2007, registrando um lapso temporal de aproximadamente 7 anos entre a conduta e o início da persecução punitiva. Portanto, a prejudicial se perfectibilizou antes mesmo do oferecimento da denúncia. Isto com a desclassificação ora estudada. Assim, a teor do artigo 107.4 do Código Penal, resulta em contexto o atingimento do prazo profissional e a consequência da punibilidade dos acusados Lúcio de Medeiros Dantas, Maurício Marcos dos Santos e Maria Emília de Almeida. Maurício Marcos dos Santos, em maior hipótese, em razão da redução do prazo profissional. Então, encerro dizendo, por isto, o posto julgo procedente em parte a pretensão acusatória deduzida na exordial para invertendo a ordem de julgamento, declarar extinta a punibilidade de Lúcio de Medeiros Dantas Júnior, Maurício Marcos dos Santos e Maria Emília de Almeida, com esteio no artigo 107.4 do Código Penal. 2. Condenar Domingos Salves de Oliveira, Marculino e Rubinaldo Ferreira Teixeira, nas penas do artigo 312 cap, combinado com o artigo 29 ambos do Código Penal, a fim de valorar a individualidade da pena adequada para os horas condenados, passa ao critério trifásico da aplicação da pena, iniciando pelas circunstâncias judiciais. Saraiva, Vossa Excelência permite? Foi. Uma sugestão, deliberaria pela condenação ou não, e aí, se condenado, entraríamos na dosimetria da pena. Não, mas eu já estou condenado aplicando. Se o tribunal não, mas quem vai condenar é a corte. Sim, mas eu já estou apresentando meu voto condenando. Eu sei, eu estou dizendo, mas aí uma sugestão. E aí deliberaria pela condenação ou não, e aí, se condenado, nós entraríamos na dosimetria. Também, então não tem problema, não. Está entendendo? Não. Eu já estou condenando, mas se eu entender que a corte deve deliberar se condena ou não, aí a gente eu aguardo. na dosimetria. Também, assim que nós fizemos lá na... Não, vai... Lê seu voto todo, Saraiva. Você deve ler seu voto. Se quem quiser, acompanhe. Lê seu voto. Faça a conclusão. Mas é questão de técnicos para o expedito. Meu amigo, aí você acompanhou ou não. Agora você dizer que o relator não pode condenar, botar para o pleno. Não. O voto é dele. Mas que ele deve ler o voto todo e você deve rir. Mas ele já leu o voto. E o voto dele. está disponibilizado. O voto está disponibilizado. Ele já leu. Eu estou dizendo que agora resta a corte condenar ou não, acompanhá-lo ou não. Não, mas se a corte me acompanhar, tudo que eu disse não vale. Não, é absolvido no caso. Como é que ele vai acompanhar sem saber qual é o voto dele? Se a corte não acompanhá-lo, votar pela absolvição, não há necessidade de discutir a dosimetria. Não, aí tudo bem. Fica à vontade. Prossiga, pode prosseguir. Ok, Domingos Salves de Oliveira. Eu, como eu disse, aborda a questão do critério trifásico da aplicação da pena, veja a questão da culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, não é? Veja o comportamento da vítima e digo, ponderando os aspectos acima mencionados, artigo 59, e considerando a pena prevista para o delito de peculato de desvio, de 2 a 12 anos de reclusão, fixa a pena base acima do mínimo, ou seja, 3 anos e 6 meses de reclusão, dias multa,
o qual torna concreta e definitiva face à ausência de agravantes e atenuantes 66265, bem como causa de aumento ou diminuição da pena. A pena privativa de liberdade aplicada deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, nos termos do artigo 30, parágrafo 2º, combinado do parágrafo 3º do Código Penal, e em face das circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, não recomendar regime mais brando. Tendo em vista as condições econômicas do condenado, fixa o valor do dia multa em um décimo do salário mínimo vigente da época do fato, devidamente atualizado, quando a quitação devendo ser paga no prazo de 10 dias após o tanto em julgado. Pela mesma motivação, deixe substituir a pena privativa de liberdade por estilo de direito na forma do artigo 44, artigo 44 do Código Penal. Ultrapassando a pena aplicada mais de 2 anos, incabível a suspensão condicional da pena do suicídio, previsto no artigo 77. Eu deixo de aplicar. Rubinaldo, eu sigo o mesmo procedimento com algumas motivações diferentes e de ponderando os aspectos mencionados e considerando-se a pena prevista para delito peculiar desvio 2 a 12 anos, fixa a pena base também em 3 anos, além do mínimo, e 40 dias multa, a qual torna concreta e definitiva, face à ausência de agravantes e atenuantes 61, 62, 65 Código Penal, bem como causa de aumento da diminuição da pena. A pena privativa de liberdade aplicada deverá ser cumprida inicialmente no mesmo regime, semiaberto, não é? Fixa o dia multa em um décimo do salário mínimo, deixe substituir a pena pelo mesmo motivo e também deixe de aplicar pelo mesmo motivo os subsídios. Provimentos finais. Condena ainda o pagamento pro rata das custas até o do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal. Concede aos condenados o direito de recolher em liberdade, eis ausente o requisito da custódia cautelar do artigo 312, combinado com o 5º da Constituição Federal, bem assim como esteja o entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, HC 9559/2000, e simulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Após tanto em julgado, lança o nome dos condenados no rol dos culpados e em seguida oficia ao Instituto Nacional de Identificação e Estatística para fins do artigo 809 do Código de Processo Penal, bem como ao TRE para fins de suspensão de direitos políticos. Igualmente, passado em julgado, espécie de mandado de prisão e consequente de execução para o início do cumprimento da pena, extraindo peças necessárias para o encaminhamento à vara correspondente. É um voto, senhor presidente. Como voto o revisor? Senhor presidente, eu tive a oportunidade de revisar esse processo, e é um processo bastante volumoso, eu tive a oportunidade de examinar todas as peças. A mesma conclusão que chegou o eminente relator, eu tinha chegado nas minhas anotações. Então, como coincide, a mesma razão de julgar, eu acompanho em toto o voto do relator. Doutora Ana Carolina. Presidente. Desembargador Ibanez. Nenhuma divergência. Desembargador Glauber. Eu tenho, senhor presidente. E é justamente no aspecto da dosimetria. O relator, ele tem como desfavorável aqui ao réu Domingos Sávio na questão da culpabilidade. Milita em seu desfavor, porquanto maior e capaz, agiu com consciência da ilicitude, tendo inclusive praticado o último ato de consumação com o saque por ele próprio do numerário. Neste aspecto, o STJ tem reiteradamente rechaçado essa argumentação por entender genérica e própria do tipo. Então, com relação à culpabilidade, eu divido do relator. Eu tenho como neutra. Com relação aos antecedentes, o relator tem aqui como favorável, não divido. Conduta social. Papel do acusado na comunidade, inserido no contexto da família, trabalho, não existe. Também não divido. Com relação à personalidade, portador de personalidade delinquente, dada a existência de várias outras demandas criminais similares em andamento, com sentença condenatória transitada em julgado, em uma delas, e aí faz referência aqui, essa sentença, desembargador relator, ela é
Vossa Excelência não utilizou nos antecedentes? Ou qual, hein, desembargador Saraiva? Ou em um e ou em outro. Não, porque tem precedentes no STJ que diz o seguinte também. E aí, aqui, posterior. essa aqui é posterior? Posterior. Ah, tudo bem. Que aí não poderia ser Não, perfeito. Então, personalidade eu concordo, tenho como desfavorável. E aí aqui, as circunstâncias do crime, eu divido, senhor presidente, eu tenho como própria do tipo. Eu concordo com o relator com relação a duas circunstâncias, as consequências e a personalidade. Eu excluo a culpabilidade e a culpabilidade e, na verdade, os motivos aqui, motivos e consequências. Então, restam aqui como desfavorável a personalidade e as circunstâncias. Não, desculpa, e consequências. E aí isso vai ter reflexo aqui na pena. Na pena base. Vossa Excelência valorou cada circunstância quantos meses, desembargador Saraiva? Não, isso aqui são quantas? Não, eu estou dizendo, mas aí para cada circunstância, Vossa Excelência deu um valor. Vossa Excelência tem 4 circunstâncias desfavoráveis, não é isso? Vamos lá, aqui. Culpabilidade, personalidade. Para cada circunstância, uma quantidade. E consequências. Eu tiro 2. Então, das 4, Vossa Excelência deu aqui um acréscimo de 16 meses. Não é isso? 16 nas 4. Eu deixo somente 2. Então, a minha pena base fica em 2 anos e 8 meses. E isso vai ter reflexo também nos dias multa, que vai ser reduzido aqui na mesma proporção também. Aí vai ter redução aqui também. Aí é na mesma proporção. Aí tem que fazer aqui uma regra que depois mas aí que eu diminuo. E aí, na fase intermediária, na segunda fase nem tem agravante, nem atenuante, não é isso? Nem causa de aumento, nem diminuição. Então eu deixo em definitiva a pena de 2 anos e 8 meses. Quantos dias multas? Aí tenho somente que fazer essa redução dos dias multa. Com relação ao regime, Vossa Excelência... Tem o semiaberto. O semiaberto por conta da... Circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis. Não recomendar regime mais brando. Tem a questão da circunstância da personalidade. Com relação ao regime, eu concordo com Vossa Excelência. Só dias multas, né? Divergência. Tinha pena. Não. E aí ficaria somente os dias multa. E aí Vossa Excelência não faz o valor, eu concordo. Não substitui a pena, não é isso? É isso. Não seja reincidente em crime doloso, a culpabilidade dos antecedentes, a conduta como motivos. Aqui tem a personalidade que foi desfavorável, então não permitiria. Né? Então, em resumo, é isso. Desembargador ficaria em 2 anos e 8 meses, e como tem a circunstância judicial da personalidade que foi desfavorável, aí não teria permissão da substituição da pena para o restritivo de direito. E aí somente a questão também
do dia multa que eu trago no voto. Porque teria que lançar ali no resultado. Eu trago um voto divergente na próxima sessão. Desembargador Glauber. Pronto, Vossa Excelência... Pois não, desembargador Ivanez. Pelo que eu vi no cálculo de Vossa Excelência, Vossa Excelência atribuiu, reconheceu que cada circunstância... Duas circunstâncias. Reconheceu duas circunstâncias. E no cálculo, utilizando a mesma valoração do relator, considerou 4 meses para cada circunstância. Isso. Mas, na verdade, seriam 4 meses e 15 dias para cada circunstância. Porque são 18 meses no acréscimo das circunstâncias. Então, 18 por 4 daria 4 meses e 15 dias então, iria para cada circunstância. 2 anos e 9 meses. 2 anos e 9 meses, obrigado. No cálculo de Vossa Excelência. Viu? Eu digo que essa multa deve ser de Vossa Excelência, de repente a corte acompanha, para não ficar em abstrato. Vossa Excelência dura de 60 dias, multa para quanto? Põe um cálculo ali, matemática, na proporção. Vai ficar... Se são 3 anos... Aqui é uma regra de 3, embaixador. São 3 anos e a pena de Vossa Excelência. 3 anos e 6 meses. E 6 meses. Com 60 dias multas. 2 anos e 9 meses. Quanto representa? Então aí... Chega-se a esse resultado. Eu não tenho aqui essa matemática, mas aí no meu voto divergente eu... Então, Vossa Excelência acompanha em parte o relator. Com relação à condenação, eu divido somente na dosimetria. Pronto, dividindo apenas em relação à dosimetria. Aí Vossa Excelência vai apresentar justamente do voto, vai apresentar um voto por escrito? Apresento. E pronto, tá ok? Então, em parte. Em parte. Né? Eu preciso lançar no meu voto, porque eu preciso lançar no meu voto o resultado dele, com relação à quantidade de dias únicos. No acordo posterior, né? Então, mas ele fica para a sessão posterior, ele vai apresentar e Vossa Excelência só no acordo. Só no acordo. No acordo, viu, Excelência? Aí coloca no acordo a posição dele, que ele está divergindo em parte de Vossa Excelência, ou acompanhando em parte de Vossa Excelência. Agora, quanto à divergência, ele vai especificar essa divergência no voto dele e no acordo, Vossa Excelência, na parte dispositiva do acordo, ok? Com relação ao outro, Excelência. Com relação ao outro, que é o... É o Rubinaldo. Vossa Excelência modificou essa... Eu reduzi a pena dele para 3 anos. Para 3 anos, porque não então... tem condenação. Então a personalidade, ela não foi negativa, não é isso? Exatamente. Então aqui vai restar somente as consequências... Não, a personalidade dele tem outras ações, só não tem condenação. Por isso que vai reduzir para 3 anos apenas. Então vamos lá, aqui, culpabilidade na questão de Rubinaldo. Igual. Rubinaldo. A culpabilidade, a mesma fundamentação eu tenho como favorável, Vossa Excelência tem como desfavorável, não é isso? Positivo, Vossa Excelência negativo. Antecedentes. Vossa Excelência positivo, conduta social. Positivo. Só corrigiu o cálculo dele. Personalidade, desfavorável ante o trâmite de outras ações penais por semelhantes, a despeito da inexistência de sentença penal condenatória. Aqui eu vou divergir de Vossa Excelência, invocando aqui um precedente do STJ que diz o seguinte: tem uma súmula 444 que não permite ser valorado negativamente as ações não transitadas em julgado. E se elas não são argumentadas no espaço próprio, que seria nos antecedentes, não seria cabível na questão da personalidade. Diverge do anterior, porque o outro tinha uma sentença penal condenatória que não era permitido ser usado lá nos antecedentes. Então, aqui eu divirjo de Vossa Excelência. Aí vamos lá para a próxima. Motivos, circunstâncias e consequências. Motivação, igualmente, se confunde com o elemento motivo, não podendo ser condenado. Então, a motivação, Vossa Excelência tem favorável também. Circunstâncias, simulação de dispensa revelando ardil. As circunstâncias, Vossa Excelência tem negativo. Eu tenho como favorável, porque é próprio do tipo. E as consequências, efetivo prejuízo a carne, cuja verba desviada deixou de ser. Aqui eu concordo com Vossa Excelência, nas consequências. Então, fica somente as consequências como desfavorável. Então, Vossa Excelência tem 4 negativas e eu só tenho uma.
E aí Vossa Excelência aplicou aqui a pena 3 anos. de 3 anos. Interessante, porque no anterior Vossa Excelência também tinha 4 negativos. Mas eu apliquei 3 e 6 meses. E lá foram 3 anos e 6 meses. Aqui foi só 3. Aqui eu valoro 2 anos e somente a mesma valoração, 2 anos e 4 meses. Então, 2 anos, 4 meses e 15 dias. É a pena que Vossa Excelência aplica. Isso. 4 meses e 15 dias. Na intermediária não tem nem agravante, nem atenuante, não é isso? É. E nem na terceira fase aumento e diminuição. E aqui eu aplico o regime aberto porque essa circunstância das consequências, ela não está lá como... E aqui o regime aberto. Vossa Excelência aplicou o semiaberto. Foi. E aí eu também faço a suspensão... aplica aqui o 44, substituo a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução. Ok. E aí não tem mais nenhum outro, não é isso? Fica resolvido. Resolvido, senhor presidente. O relator... Não, eu quero saber se Vossa Excelência mantém o voto integral de Vossa Excelência, não é isso? Então, ele discorda em parte e justamente na parte que ele discorda, ele vai apresentar por escrito, especificar e será colocado no acordo. Mas, desembargador Gilson... Sem discordância. Acompanhe o relator. Doutor Seráfico. Acompanhe o relator. Desembargador Expedito. Desembargador... Bem fundamentado, certo? Desembargador João foi... avivou suspeição. Desembargador Vivaldo. Também acompanha o relator. Acompanha o relator. Então... Excelência. Eu quero saber a conclusão aqui do voto aqui. Está aqui. Julgar parcialmente procedente, né? Então no caso vai ser por unanimidade, porque também Vossa Excelência julga parcialmente procedente, não é isso? Só discorda da dosimetria. Não é isso? Só na dosimetria. Não é isso que eu estou dizendo? A unanimidade julgou procedente a ação, sendo que o desembargador Glauber Rego divergia quanto à dosimetria da pena em relação aos dois. Aos dois, não é? Ok? Aí ele vai botar o Luzinaldo, né? Luzinaldo e... Ok? Tá bom assim? Tá bom. E Vossa Excelência protesta pela juntada do voto. Posterior. Nós temos aqui, eu chamo o quinto, embargo à execução, desembargador Gilson... O revisor não está presente. Espera aí, não, vamos aqui. É o quinto da pauta anterior, o desembargador Vigília é o relator. Pode não, tem mais. Senhor presidente, eu peço para retirar de pauta, para publicar, para poder julgar. Para poder julgar o processo. Defiro o pedido, excelência. O primeiro, desembargador Maurício. O segundo, desembargador Amilcar, é o relator, embargo à execução 2021, está em mesa, mas o relator está ausente. O revisor, né? Aliás, o revisor. Não, excelência, está em mesa, vai constar como está em mesa, só que o revisor não pode ser julgado em virtude da ausência do revisor. E nós temos aqui também o outro, que é o desembargador Gilson. Revisor ausente. Revisor, desembargador, a mesma coisa, não vai estar em mesa, mas que não vai ser possível julgar em virtude da ausência justificada de ambos os desembargadores. Okay. Mais algum assunto? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.